Bom dia a todos, a graça e a paz. Antes de nós passarmos a nossa meditação, eu gostaria de compartilhar rapidamente com a igreja o que Deus tem feito nas nossas vidas, as bênçãos que Ele tem nos concedido. E nos últimos anos, Deus tem me levado pela misericórdia dEle, pela graça dEle, a lugares que eu jamais poderia imaginar que estaria. Pela graça de Deus, por 2 anos, tive a oportunidade de morar em Israel, recebi uma bolsa de estudos e fui para lá cursar um programa de mestrado. Terminamos no fim do ano passado, pela graça de Deus. Deus nos integral para um breve curso, apenas uma semana, um curso de verão. E pela graça de Deus isso aconteceu. E depois disso, Deus nos levou para a Escócia, onde estivemos morando pelo último ano, também cursando um programa de mestrado em estudos bíblicos. E eu digo isso porque a igreja foi junto comigo. A igreja me acompanhou em oração, me acompanhou pelo Facebook, por WhatsApp, por várias mensagens que trocamos e que recebi de carinho e de encorajamento. E eu quero compartilhar com você nessa manhã que, pela graça de Deus, essa semana, na quarta-feira, eu recebi o resultado da minha dissertação, uma resposta positiva pela graça de Deus, e em novembro, então, o título de mestre em estudos bíblicos me será conferido para a glória de Deus. Eu fui para lá estudar a Bíblia, ou aprender a estudar melhor a Bíblia, e eu voltei muito disposto a estudar a Bíblia com a igreja. Eu voltei muito disposto a falar da Bíblia, a falar do que Deus tem feito e ficou registrado para nós nesse livro precioso. E tendo dito isto, eu quero falar da Bíblia com você nessa manhã. Esse domingo, ele é um domingo bastante especial por pelo menos 2 motivos. O primeiro porque ele marca o primeiro dia do mês de outubro do ano de 2017. E isso é fantástico, porque nesse mês nós celebramos os 500 anos da Reforma Protestante. Então, há 500 anos atrás, pessoas levantadas por Deus decidiram se voltar para a Bíblia, se voltar para a palavra de Deus. A Bíblia foi redescoberta e milagres aconteceram. E esse mês nós celebramos, então, 500 anos de Reforma Protestante. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida daqueles irmãos nossos. E esse domingo também é um dia especial porque hoje nós celebramos a ceia memorial do Senhor. Nós nos lembramos, mais uma vez, do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, quando Ele derramou o seu sangue, quando Ele entregou o seu corpo no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Então, pensando nisso, eu quero me voltar para a Bíblia e analisar brevemente uma consequência desse entregar de Cristo na cruz, desse derramar do seu sangue. E para isso nós vamos falar de um milagre. Nós vamos falar de um milagre realizado por Deus através de Cristo, que está registrado na Bíblia. Esse milagre que sobre o qual nós vamos meditar nessa manhã, é o milagre de trazer vida a uma pessoa que estava morta. É o milagre de pegar um corpo já sem vida e insuflá-lo com espírito, para que ele se tornasse alma vivente. E enquanto eu digo essas palavras, talvez você esteja pensando, ele vai falar de Lázaro. E na verdade eu não vou falar de Lázaro. Apesar de Lázaro ter estado morto e ter sido ressuscitado por Deus, não é desse milagre que eu quero falar. Eu quero falar do milagre que aconteceu em mim e em você. É desse milagre que eu quero falar nessa manhã. E para isso eu te convido a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. O capítulo 2 nós vamos ler. Efésios, o capítulo 2,
nós vamos ler dos versículos de 1 a 7. E já que a gente falou de reforma protestante, esse é parte de um texto que foi basilar, que foi fundamental para os princípios da reforma protestante, que nós vamos estudar mais para frente. Efésios 2, de 1 a 7, diz o seguinte: Vocês estavam mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, seguindo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Leio mais uma vez. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, seguindo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eu te agradeço porque mais uma vez o Senhor nos traz à tua casa para celebrarmos a Ti, para Te adorarmos e para aprendermos mais de Ti e da Tua palavra. Fala aos nossos corações nessa manhã, nos edifica, nos ensina, meu Pai, porque nós queremos e precisamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. O texto começa dizendo: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Você pode pensar em Lázaro, você pode se lembrar de Lázaro, que estava morto, sepultado há 4 dias já, o corpo já cheirava mal, e esse era o nosso estado. Nós todos, sem exceção, estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Essa ideia de morte, é claro que não é literal. No nosso caso, nós não estávamos literalmente mortos. O que é que significa estar morto nesse texto? Significa que nós estávamos distantes de Deus. Entre Deus e nós havia um abismo intransponível, nós estávamos completamente separados de Deus. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Morte e pecado sempre andam juntos. Onde tem pecado, tem morte. A gente vê isso, por exemplo, em Romanos, o capítulo 6, que diz que o salário do pecado é a morte. O pecado gera a morte, e nós estávamos nessa situação, nessa condição de morte, distantes de Deus. A gente vê a mesma coisa lá em Gênesis, os capítulos 2 e 3, quando Deus colocou o homem que Ele havia criado, o casal que Ele havia criado no jardim, e disse: vocês podem comer da fruta de qualquer árvore, menos daquela que está no meio do jardim. Porque no dia em que você comer, no dia em que você me desobedecer, no dia que você pecar contra mim, você vai morrer. O casal, então, desobedeceu, pecou contra Deus, comeu, e eles não morreram literalmente. Mas houve morte, porque Deus disse que haveria morte no dia em que eles comessem, e assim foi. Eles se separaram de Deus. Então essa é a nossa situação. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Mortos. É bastante pesado esse texto. Eu espero em Deus que isso caia fundo no seu coração
Porque ou você já passou dessa situação para uma outra, ou você ainda está nessa situação de morte, de separação de Deus. Continuamos. Não só estávamos mortos, mas também éramos escravos. Versículo 2 diz: nos quais um dia vocês andaram, segundo o curso deste mundo, segundo o governo dos poderes do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos quais um dia vocês viveram, nos pecados que um dia vocês viveram, que nós vivemos. Algumas Bíblias trazem nos pecados nos quais vocês um dia andaram. E andar, nesse caso, significa viver. Nós devemos, por exemplo, andar nos caminhos de Deus. Não é um literal andar um passo após o outro, mas significa viver dia após dia nos caminhos de Deus. Hoje nós lutamos para andar nos caminhos de Deus ou para viver nos caminhos de Deus. Mas um dia nós vivíamos, nós andávamos escravos e cativos segundo o curso deste mundo. Não só estávamos mortos, mas também éramos escravos deste mundo, do curso deste mundo. E mundo na Bíblia é uma palavra bastante interessante porque tem alguns significados. Por exemplo, Deus criou o mundo. O que isso significa? Significa que Deus criou a terra, criou a água, criou os céus, criou o mundo físico. Esse é o primeiro sentido de mundo. Mas Deus também amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não morreu na cruz pela terra, os mares e os céus. Não, mundo nesse caso significa os seres humanos, significa as pessoas. Eu e você fomos tão amados por Deus que Ele deu seu único Filho para morrer no nosso lugar. Mas nesse caso, mundo não significa nem o mundo físico, nem as pessoas. Mundo aqui significa esse sistema corrupto, decaído, esse lugar que tem uma filosofia, que tem uma política, que tem uma economia manchada, tocada pelo pecado. Significa esse lugar onde um homem nu com crianças é considerado arte. Isso é mundo nesse caso. E nós éramos escravos desse mundo, nós vivíamos segundo o curso desse mundo. Mundo aqui é aquilo que faz oposição a Deus. E nós éramos escravos dele. Além de mortos, escravos do mundo. Ainda no versículo 2, nós éramos também escravos e vivíamos segundo o governo dos poderes do ar. Não só éramos escravos do mundo, desse sistema decaído, corrupto, onde não há bem algum, mas também éramos escravos e vivíamos segundo o governo dos poderes do ar. E governo dos poderes do ar é nada mais do que o diabo e seus demônios. Antes de Cristo nos salvar, nos arrancar da garra das trevas, nós éramos escravos do diabo. Nós estávamos sujeitos a ele, nós não tínhamos poder, autoridade contra ele. Nós vivíamos segundo o governo dos poderes do ar. Ele governava as nossas vidas. Quer soubéssemos, quer acreditássemos nisso, quer não, ele governava as nossas vidas. Ele governava as nossas vidas. E aí, no final do versículo 2, a gente tem a explicação, para deixar bem claro que o governo dos poderes do ar é o diabo e seus demônios. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência é o governo dos poderes do ar. E quem é esse, senão o diabo, que atua nos filhos da desobediência? Os irmãos estão acompanhando? Os irmãos percebem como esse texto é pesado? Então estávamos mortos, éramos escravos do curso deste mundo, éramos escravos do governo dos poderes do ar, ou seja, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E nós também, versículo 3, nos quais também todos nós um dia vivemos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou dos desejos. Éramos também, além de escravos do mundo e do diabo, escravos da nossa carne.
Então havia pressões externas, o mundo e o diabo fazendo pressão externa sobre a nossa vida, mas também havia um controle interno, um controle decaído, porque nós vivíamos nos desejos da nossa própria carne. E a carne está sempre em oposição a Deus. A carne está sempre em oposição ao Espírito. Essa é a nossa grande luta, lutar contra a nossa carne, fazer morrer a nossa natureza terrena. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas 5,16, que se a gente viver pelo Espírito, a gente jamais vai satisfazer os desejos da carne, porque carne e Espírito estão em oposição. E antes de Cristo, nós éramos escravos também dos desejos da carne. Nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou da mente. Então a gente não tinha chance nenhuma contra isso, porque além de estarmos mortos, éramos escravos do diabo, do mundo e da carne. Não tinha nada que a gente pudesse fazer para sair dessa situação. E como consequência disso, o final do versículo 3 deixa bem claro: éramos por natureza filhos da ira como os outros. Éramos por natureza filhos da ira como os outros. Isso quer dizer que a gente estava numa situação tão ruim diante de Deus, que a única coisa que a gente merecia de Deus era a ira dele. E não é muito comum a gente ouvir pregações hoje em dia sobre a ira de Deus, mas esse é um tema bíblico. Deus estava irado com a humanidade. Éramos, por natureza, filhos da ira. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se manifesta dos céus. A ira de Deus se manifesta dos céus. João, capítulo 3, versículo 36, diz que quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê não tem a vida, e mais, a ira de Deus permanece sobre ele. Então a nossa situação, em princípio, não é boa. Porque nós estamos mortos, nós somos escravos do mundo, nós somos escravos dos poderes do ar, nós somos escravos da nossa carne e somos merecedores, por natureza, da ira de Deus. Nós somos filhos da ira. Essa é a nossa situação em princípio. E eu faço uma pausa aqui, porque a partir de agora a situação muda. Talvez não para todos. Se a sua situação já mudou a partir de agora e você vai perceber como o texto diz que ela muda, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque houve transformação na sua vida. Mas se a sua vida ainda não mudou e você está nessa situação, repense a sua vida em Cristo. Porque você está morto nos seus delitos e pecados, você é escravo e vive segundo o curso desse mundo, segundo o governo dos poderes do ar, fazendo os desejos da sua carne. Ou seja, por natureza, é merecedor da ira, é filho da ira. É isso que o texto diz. Os irmãos veem que é isso que o texto está dizendo? Glória a Deus. Versículo 4. Mas Deus, quer dizer, de um lado, dos versículos de 1 a 3, um quadro terrível. No versículo 4, a situação muda. Mas Deus, por outro lado, em contrapartida, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos fez viver juntamente com Cristo. Aqui a gente tem uma oposição, então. De um lado, mortos e escravos. Do outro, Deus, que faz um milagre nas nossas vidas. Deus é rico em misericórdia, e isso só já bastava para dizer que Ele poderia nos resgatar dessa situação terrível, desse quadro terrível em que vivíamos. Mas não só Ele é rico em misericórdia, Ele nos amou também com um grande amor. E é bastante interessante isso, porque não só a misericórdia, além da misericórdia, o amor. O que me vem à mente é que a gente pode até ser misericordioso, mas quando se trata de alguém a quem a gente ama, a misericórdia é muito maior. A misericórdia é muito maior. Imagine, por exemplo, que você encontra um pedinte na rua que te chama e pede ajuda.
tem misericórdia de mim, me dá um dinheiro para eu comprar um pouco de comida. Você pode ser misericordioso, você pode ajudar essa pessoa, você pode fazer bastante por ela, mesmo sem conhecê-la, mesmo sem amá-la. Mas se é alguém que você ama e te pede ajuda, tem misericórdia de mim, a situação é muito mais profunda. E é isso que acontece com a gente. Deus é rico em misericórdia e nos ama com um grande amor. Tem uma ênfase no texto, ele não só nos ama, ele nos ama com um grande amor. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, nos fez viver juntamente com Cristo. Esse é o centro do texto. Deus nos fez viver juntamente com Cristo. Deus nos fez viver juntamente com Cristo, e esse é o milagre realizado na minha vida e na sua vida, se nós já fomos salvos por Ele. Estávamos mortos, éramos escravos, mas Deus nos fez viver com Cristo. Essa expressão é tão importante que em várias Bíblias ela foi copiada no começo do versículo 1. A minha Bíblia, por exemplo, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas nossas transgressões e pecados. Quando a gente olha o texto original, não tem esse comecinho no versículo 1. Mas isso foi repetido para enfatizar o tamanho do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Ele nos fez viver juntamente com Cristo. Quando isso aconteceu? Versículo 5 diz: quando estávamos mortos em nossas transgressões. Ou seja, nós éramos, por natureza, inimigos de Deus, merecedores da ira, quando estávamos mortos em nossas transgressões, e Deus olhou para nós, teve misericórdia de nós e nos amou com um grande amor. E aí o texto faz uma pausa para deixar bem claro: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Eu não sei se a sua Bíblia traz isso entre parênteses, traz entre aspas, entre travessões, mas tem uma quebra no texto. Pela graça sois salvos. Isso significa que é pela graça, porque foi Ele que nos salvou. A gente não tinha condição nenhuma de sair dessa situação por conta própria. Nada do que nós fizéssemos poderia nos tirar desse estado de morte, desse estado de escravidão, nesse estado de estar sob a ira de Deus. Nada do que pudéssemos fazer nos salvaria, nos resgataria. E aí fomos salvos, pela graça, por Ele, pela misericórdia dEle, fomos salvos. Ou seja, passamos a viver com Cristo. Essa é a nossa salvação. Ele nos fez viver juntamente com Cristo. E aí o versículo 6 explica isso com mais clareza. Ele nos ressuscitou com Cristo. Ou seja, se o nosso primeiro problema era a morte, que estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, como diz o versículo 1, o versículo 6 vai dizer que Ele nos ressuscitou. Então o primeiro problema está resolvido. Se estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, hoje temos vida porque Ele nos ressuscitou. Pela graça fomos salvos. E mais, Ele nos fez sentar nas regiões celestiais com Cristo. O primeiro problema, a morte, foi resolvido porque ressuscitamos. O segundo problema, éramos escravos do mundo, do diabo e da carne. Mas hoje isso não é mais problema para nós, porque nós fomos retirados daqui e nós fomos feitos nos assentar nas regiões celestiais com Cristo. Significa que nós vencemos, pela misericórdia de Deus, nós vencemos o mundo, nós vencemos o diabo, nós vencemos a carne. Deus nos deu autoridade, nos deu poder pelo Espírito Santo que habita em nós para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer a carne. E é contra isso que nós lutamos, e lutamos sabendo que a vitória é certa. Porque pela misericórdia dEle, pela graça dEle, somos salvos. É Ele que efetua essa obra em nós. Ele nos salvou, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nas regiões celestiais com Cristo. Esse é o milagre que Deus fez na minha vida, na sua vida, quando nos entregamos a Jesus, quando nos submetemos ao senhorio dEle, à autoridade dEle, ao governo dEle. Por causa da misericórdia dEle, do grande amor com que nos amou, Ele nos fez viver
juntamente com Cristo. E há várias razões pelas quais nós fomos feitos viver juntamente com Cristo. Cada texto da Bíblia dá uma pista, ou fala de um dos motivos pelos quais nós fomos feitos viver juntamente com Cristo. Esse texto dá apenas um motivo, e eu vou me deter nele. Está no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse milagre aconteceu na nossa vida, não para ficar em nós mesmos. Nós não somos o fim em nós mesmos. Isso aconteceu para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça e o mundo deve saber que existe salvação. Existe uma forma de sair desse estado de morte, de escravidão, de ira. Nós somos vitrine do poder de Deus. As pessoas devem olhar para a gente e ver, existe vida. Eu estou no estado de morte, mas existe vida, é possível ter vida. Foi para isso que nós fomos salvos. Pedro diz lá na sua primeira carta que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, justamente para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos salvos pela graça para mostrar para o mundo que está perdido, que é morto e que é escravo, que é possível ter vida em Cristo. Que Deus pode trazer vida ao morto. Que Deus pode realizar esse milagre. Eu não sei qual é a sua situação. Eu espero em Deus que a situação de todos aqui seja a de já ter passado da morte da escravidão para a vida. E que já estejamos todos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E se esse é o seu caso, eu quero orar com você e louvar a Deus pela sua vida, pela maravilhosa salvação que recebemos por meio da graça. Porque Deus teve misericórdia de nós e nos amou com um grande amor. Eu quero orar com você nessa manhã. Mas se esse ainda não é o seu caso, eu também quero orar com você nessa manhã e pedir que Deus tenha misericórdia da sua vida, junto com você, que Ele te resgate desse estado de morte, de ira, de escravidão, e te leve para um estado de vida, de ressurreição, de liberdade, de assentamento nas regiões celestiais com Cristo. Essa mensagem é bastante séria, é bastante profunda, porque isso governa o destino das nossas almas. Acreditemos nisso ou não, levemos isso a sério ou não, essa é a nossa realidade. Ou ainda estamos mortos e somos escravos, ou fomos ressuscitados juntamente com Cristo e nos assentamos com Ele nas regiões celestiais, acima do governo e do poder do mundo, do diabo e da carne. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Essa memória, a morte de Cristo por nós, simbolizada.